Primeiramente quero dizer que é uma honra poder orar pela vida do irmão. Amém. Amém? Obrigado, irmão. Paizinho amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, usa o teu servo, Pai, o teu filho, Pai, o presbítero, irmão Anjos, Pai. Como o Senhor já tem usado diversas vezes, Pai, para semear, Pai, na vida dos irmãos, Pai, através da palavra, Pai. Pai, tudo que fazemos, Senhor, tudo que fazemos como igreja, Pai, tudo, a adoração, louvor, Pai, desde lá da limpeza dos banheiros, da arrumação das cadeiras, tudo, Senhor, é para a palavra, Pai, é para este momento, Senhor, é o centro do culto, Pai, é a palavra de Deus, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu peço, Pai, usa poderosamente o teu irmão essa noite, para que os corações sejam atingidos e venham, Pai, a prosperar na tua palavra, Pai. Amém, que venham a germinar essa semente. Em nome de que Jesus. venha a dar frutos, Pai, para a glória e honra do teu nome. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Graça e paz, meus queridos. Tudo bem, meus irmãos? Podeis assentar. Queridos irmãos, o pastor Gilson pediu para passar para vocês um anúncio que acabou esquecendo ali, né? Do retorno das reuniões em célula. Na casa dele retorna nesta terça-feira. Lá em casa, os irmãos estão convidados também, já retornou na quinta passada. Na casa do irmão Douglas, retorna também, irmão? Retorna agora. Amém. Então, os irmãos que quiserem frequentar uma célula, tem a da casa do irmão César, não sei se ainda está aberto lá, irmão, disponível para os irmãos visitar. Da outra semana. Então, os irmãos que tiverem interesse em visitar uma dessas reuniões que tem sido bênção para aqueles que visitam, procurem a minha pessoa, minha esposa, o César, sua esposa, o Douglas, sua esposa, e o pastor, sua esposa também, para mais informações. Amém, irmãos? Tem sido bênção estar junto com os irmãos. Queridos, quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, e estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 9. Vamos ler junto, irmãos? Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém, queridos? Amados, essa mensagem o Senhor colocou no meu coração no decorrer da semana. Início desta semana que passou, estive eu um pouco pensativo, reflexivo a respeito das coisas da igreja, porque, querendo ou não, talvez com os irmãos não seja diferente. Às vezes a gente está nos afazeres, seja de casa, seja no trabalho, e a nossa mente está pensando em coisas, refletindo coisas. E estive eu refletindo a respeito da igreja, e me veio à mente alguns irmãos que eu comecei a lembrar e perceber que já fazia algumas reuniões que não apareciam. E isso acabou me gerando um certo entristecimento no coração, por essas pessoas começar a perder essa frequência, esse interesse
Inclusive, algumas a gente mandou mensagem, eu, a minha esposa, a gente conversando, e eu também me dispus a orar por estas pessoas, para Deus trabalhar no coração e despertar para que retornasse, não saísse desta comunhão, como foi pregado no culto passado, a importância de estar inserido nesta comunidade, na igreja, né? E dentro disso, orando, eu comecei a refletir não só destas pessoas que tinham me vindo na mente em primeiro momento, mas também reflexivo a respeito da igreja como um todo no decorrer dos anos. E talvez você vai se identificar comigo. Quantos irmãos, quantas pessoas você conheceu ou conhece que um dia estiveram aqui? E que um dia estiveram aqui com toda a empolgação, com todo o ânimo, com todo o prazer, com toda a alegria, com todo o empenho, com toda a motivação. Quem sabe pessoas que não faltavam reuniões, que estavam inseridas em todas as atividades da igreja e que inclusive também já estavam inseridos no contexto de fazer a obra do Senhor ou contribuir com a obra de uma certa forma. E talvez esta pessoa que talvez você está lembrando agora ou pensando, hoje não está mais inserido no contexto de igreja. E queridos, eu estou falando isso de experiências próprias que eu vi, talvez você viu, mas isto, infelizmente, não tem sido um problema só da igreja batista aqui local. Isso, infelizmente, tem sido um problema da igreja como um todo, a igreja de Cristo. Essa semana eu ouvi no bate-papo entre pastores, e um pastor que iniciou a caminhada dele, o ministério dele no evangelismo, muito usado por Deus no evangelismo, ele relatou algo que me chamou a atenção e veio de encontro a isso, que ele disse que começou a perceber algo que nos evangelismos que ele fazia na praça, nos lugares onde se ajuntam os dependentes, em vários lugares, ele começou a perceber uma coisa, irmãos. Estas pessoas que ele ia pregar a palavra ou proclamar as boas novas de Cristo, o evangelho de Cristo, a grande maioria eram pessoas que um dia estiveram na igreja, que inclusive até se batizaram, ou quando pequeno acompanharam a mãe, a avó numa igreja, cresceram, se batizaram, mas depois acabaram se desviando. E dentro disso, irmão, se a gente vê pessoas que desenvolvem evangelismo, até mesmo dentro das cadeias, a gente vai perceber que boa parte dos presidiários lá tiveram contato com a igreja, ouviram a palavra, quem sabe até se batizaram, quem sabe um dia até estiveram no altar, quem sabe tocando, pregando, evangelizando, e hoje já não estão mais no seio da igreja. E eu comecei a refletir, o Senhor me levou para esta mensagem. E por que o Senhor também me levou a trazer para compartilhar com a igreja? Porque talvez, irmãos, que o Senhor nos livre, mas talvez amanhã seja você que está recebendo oração para voltar para a igreja. Porque se nós não atentarmos, nós também podemos sucumbir como estes outros irmãos. E dentro desta parábola a gente pode entender um pouco e fazer reflexões para analisar as nossas vidas e também entender o porquê que acontece isso. Será que Deus, Ele não é tão poderoso assim? Será que Deus não faz a sua obra completa ao ponto de a pessoa adentrar na igreja, receber a palavra e não permanecer até o final? Dentro desta parábola, a gente pode entender o que acontece e o porquê que contribui para que isto venha ocorrer. Nesta parábola aqui nós vemos que Jesus saiu de casa e se assentou ali no mar, junto ao mar. E ajuntou-se dele, ao pé dele, uma grande multidão. Porque Jesus tinha algo poderoso, tinha uma mensagem poderosa. Tinha uma mensagem que aquele que ouvia, o coração queimava, inquietava. Ele tinha algo que gerava nas pessoas. Então multidões seguiam a Jesus. E estas multidões foram ouvir Jesus. Só que dentro disso Jesus começa a falar algo interessante. Ele conta uma parábola. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas. Aqui nós vamos estar refletindo sobre a parábola do semeador, mas Jesus trouxe algumas lições por meio de outras parábolas. Mas o que é parábola? Parábola nada mais é uma história do dia a dia que Jesus traz para trazer lições
espirituais, verdades espirituais. Ele usa situações do dia a dia para trazer uma lição e uma verdade espiritual para que a gente possa compreender e entender as coisas concernentes ao reino de Deus. Então aqui fala que o semeador saiu a semear. Então Jesus está usando uma situação cotidiana daqueles ouvintes ali, daquele povo. Porque bem provável aqui, muitos que ali estavam ouvindo Jesus tinham o hábito ou até mesmo o contato com a questão de cultivar algum tipo de alimento. E ele diz que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu a pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Aqui já tem uma lição e uma verdade espiritual que Jesus estava querendo comunicar para aqueles ouvintes, e como a palavra de Deus ela é viva e eficaz, também Jesus está querendo comunicar aos nossos corações aqui esta noite por meio da sua poderosa palavra. Ele está dizendo que o semeador saiu a semear, e algumas sementes caíram ao pé do caminho, ou à beira do caminho. Porque naquele tempo, irmãos, os campos, a terra, na verdade, o qual eles cultivavam, plantavam, o que delimitava não eram cercas, eram estradas que passavam. Não é como hoje, se a gente vai para o interior aí, aqui mesmo de Rio Pardo, a gente vai ver as lavouras de arroz, de soja, e a gente vai ver que até um certo ponto tem ali a soja, ou o milho, ou o arroz, depende do cultivo, e depois tem uma cerca. Naquele período não havia isso. O que dividia e separava terras era um caminho. Então, e este caminho ele não era lavrado. Este caminho, a terra não era preparada. Então, o semeador, quando ele semeava, o intuito dele era semear em terra boa, mas algumas sementes acabavam caindo no caminho ali, na divisão da terra fértil, com a terra trabalhada, com o caminho. Então Jesus está dizendo, então alguns é como se recebem a mensagem, mas esta semente cai à beira do caminho. E lá no versículo 19, ele já traz a verdade espiritual desta semente que caiu à beira do caminho. Uma coisa nós temos que entender dentro desta parábola. O semeador quem é, meus irmãos? Quem é o semeador nessa parábola? Quem conhece a parábola do semeador? Somos nós. Perfeito, irmão? Nós carregamos algo. Nós proclamamos as boas novas de Cristo. Nós anunciamos algo. Nós carregamos uma semente. E o que é a semente dentro desta parábola? A semente é as boas novas de Cristo, a mensagem de Cristo, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Então nós somos o semeador e carregamos uma mensagem. E a terra, o que é a terra? As diferentes terras aqui. Alguém saberia dizer? Perfeito, irmão. A terra é os corações, as pessoas. Então aqui ele está dizendo que alguém, usando uma verdade espiritual, para alguma situação do cotidiano dessas pessoas, trazendo o entendimento que alguém pregou uma mensagem, tinha uma semente e levou até uma pessoa. E esta pessoa tinha o seu coração de uma forma como se fosse à beira do caminho. Essa semente, ela cai ali na beira do caminho. E essa pessoa é como alguém, o qual a palavra do reino, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então ele está dizendo que aquele coração que recebe a palavra e é como aquela semente que cai à beira do caminho, é aquela pessoa que ouve a palavra, e dentro de toda essa parábola, este contexto, essa mensagem, você vai entender o porquê
Tem muitas pessoas lá fora que uns dias estiveram aqui e não estão mais. E isso é importante para você se analisar, para ver se você não é esse tipo de terra e não está tomando este caminho, e infelizmente talvez é amanhã você que não estará aqui inserido dentro das coisas de Deus. Então, este coração aqui é como aquele que... é como uma semente que cai à beira do caminho. Ou seja, a pessoa ouve a palavra, porém não entende a palavra. E o maligno vem e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Queridos, uma coisa nós devemos entender: a mensagem de Deus, ela é poderosa. A mensagem de Deus é a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita para as nossas vidas, que é uma mensagem que cura, que liberta e que transforma as nossas vidas. E ela é a boa notícia, ela é a mensagem mais importante que nós poderíamos receber. Porém, existe um determinado grupo de pessoas que recebe esta mensagem e não a compreende. E por não compreender, por estar suscetível a perder aquilo, e o maligno, como ele é conhecido como o ladrão, que vem para roubar, matar e destruir, ele vem e rouba esta mensagem da pessoa. Ele não permite que esta semente caia em lugar apropriado, num coração apropriado, e dê o fruto que deveria dar. Então, a falta de compreensão e entendimento da palavra do Senhor faz com que o inimigo encontre uma certa facilidade de tirar esta mensagem do nosso coração. Um teólogo do século XVII, Matthew Henry, ele diz que o diabo é o ladrão de sermões. Quantas vezes nós ouvimos mensagem e nos alegramos, nos motivamos, mas mensagem que a gente não entende muito bem. E logo depois aquela mesma mensagem a gente usa de forma errada, de forma equivocada, entende errado aquela mensagem. O maligno, ele começa a colocar coisas na nossa mente, no nosso coração, e começa a dar um entendimento equivocado e errôneo a respeito daquela mensagem. Então o evangelho, para a gente poder frutificar não só na nossa vida, mas também por meio da nossa vida, precisa uma compreensão. Então, o maligno, ele se aproveita de pessoas ou de corações que não compreenderam a palavra como um todo, irmãos. Ah, meu irmão, então quer dizer que eu tenho que fazer um curso de teologia? Quer dizer que eu tenho que entender a Bíblia nas suas coisas mais incomum, ou seja, entender o contexto histórico da época, tem que entender a língua ao qual a Bíblia foi escrita, eu tenho que ser um erudito para que isso não venha ocorrer? Não necessariamente, mas eu tenho que ter um entendimento que eu recebo algo, eu tenho que guardar no meu coração e buscar a compreensão mais abrangente daquilo que eu recebi, que nada mais é que o correto ensino, a correta ortodoxia, que nada mais é o correto ensino, porque muitas vezes nós recebemos a palavra e nós mesmos já tiramos conclusões precipitadas a respeito daquilo o qual a gente ouviu. E isso é um terreno fértil e favorável para o maligno gerar confusão. Então este que recebe a palavra e ainda não a compreende como um todo, não busca um conhecimento, e o conhecimento que eu estou falando não é só um conhecimento intelectual, mas também um conhecimento de uma experiência com Deus, de um relacionamento com Deus. O maligno vem e rouba. Então você vem na igreja, fica um tempinho e logo sai fora. E ainda pior, sai fora ainda tendo um entendimento equivocado e ainda pregando contrário às coisas de Deus. Que é o que mais tem hoje aí fora, irmãos. Que é o que mais tem hoje na internet. Pessoas que parecem que conhecem a palavra do Senhor, com verniz de autoridade em conhecimento, mas na verdade não conhecem nada.
querendo ensinar aos outros aquilo que nem ele mesmo compreendeu. Isso é um erro, porque é multiplicar a ignorância. Porém, existe também um outro grupo de terra, um outro tipo de terra, na verdade, um outro tipo de coração, que Jesus vai usar aqui, ali no versículo 5, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Então, por meio desta história, desta parábola, Jesus está dizendo que houve uma outra situação, qual a semente caiu entre as pedras, entre os pedregais, e não havia terra o bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou e secou, porque não tinha raiz. Alguém aqui já viu dentro da igreja, talvez os irmãos que têm mais tempo, aquele irmão que chega, primeiro domingo que chega aqui, ou não só que vem aqui no culto, mas que você pregou lá na rua, pregou lá na sua casa, no seu trabalho, e aí essa pessoa ouviu aquela palavra e se maravilhou. Como diz aqui, logo nasce. Você falou da palavra de Deus, plantou a semente e você até se surpreende. Nossa, tão rápido assim já pegou? A pessoa recebe aquilo e já logo nasce. E já logo está inserido no contexto da igreja. E está motivada, e está envolvido com as coisas da igreja. E dá glória a Deus. E está sedento, quer ler a palavra de Deus. Quer conhecer as coisas de Deus. Você não, na sua mente, você não está pensando em alguém que você conheceu que foi assim? E a igreja às vezes não sabe lidar com essas pessoas e até fala algo que não deveríamos falar. Que eu já ouvi isso no início da minha caminhada. É porque tu está no primeiro amor. Quem aqui já ouviu isso? Tu chega na igreja e tu está envolvido com tudo. Está naquele fervor, naquela paixão. Aí alguns irmãos comentaram, está no primeiro amor. Tipo, isso aí vai passar. Vai perder como é que eu posso dizer assim, todo esse envolvimento aí, toda essa paixão, esse fervor. E não deveríamos agir assim. Na verdade, esse amor deveria permanecer para sempre nas nossas vidas. Mas essa pessoa, ela recebe a palavra e logo nasce. É facinho. Você pensa, nossa, foi tão fácil. Eu mal citei um versículo, eu mal dei um princípio bíblico, mal dei uma orientação. A pessoa, nossa, que legal isso, eu quero mais. E começa a te perguntar. E vem para a igreja. Então Jesus está dizendo que existe esse grupo de pessoas, irmãos. O fato de essa pessoa ser assim, ter esse fervor, esse empenho, essa disposição, não quer dizer que está garantido, e não quer dizer que está firme, e muito menos não quer dizer que vai gerar fruto, que deveria gerar. Porque todos nós, queridos, como dentro dessa parábola, nós deveríamos gerar fruto. Os nossos corações deveria gerar muito fruto. Porém, a Bíblia diz que esta semente cai entre as pedras, porém não há terra o bastante, logo nasce. O calor que se gera ali acaba fomentando o crescimento. Porém não tem terra ali profunda, não tem raiz suficiente. E vindo o sol, queima e seca, porque não tinha raiz. No versículo 20, Jesus fala um pouco mais também dessa terra. Porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Olha só que interessante. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Quantos irmãos você viu, se batizou, se empenhou, estava envolvido e já não está mais? Tem pouca duração. E chegado a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Essa pessoa recebe a palavra, ela se alegra, aquilo é bálsamo para a vida dela,
é o que ela precisava ouvir. Porém não tem raiz, não tem uma maturidade. Por isso, queridos, às vezes até pessoas que chegam na igreja com todo o ímpeto, com todo o desejo de fazer a obra, e até de forma sincera, quer fazer coisas, e às vezes se sente podada pelos líderes, pelo pastor. Ah, mas eu queria fazer isso e o pastor disse que não. Por que será, irmãos? Neófito? Porque é novo na fé. Neófito quer dizer novo na fé. E a Bíblia diz que neófitos não. O apóstolo Paulo orientando a Timóteo, um líder, um pastor de uma igreja, que não deveria levantar neófitos, mas que primeiro fossem provados e depois o quê? Aprovados. Então o apóstolo Paulo orientando um pastor, dizendo lá que neófitos não. Por quê? Porque ele precisa primeiro passar por provações, meus irmãos. É as provações que vão mostrar, não só para a igreja, que esta palavra, esta semente adentrou numa terra fértil e lá se enraizou, mas também mostrar para si próprio que você está firme e inabalável em Jesus. Você nunca passou pela experiência de um dia pensar assim: eu estou firme em Jesus, eu estou apaixonado por Jesus, nada mais me tira desse caminho, nada mais vai me desviar, nada mais vai me afetar. E você fala isso de forma sincera, mas em determinadas situações você percebe que você não é tão bom assim quanto você julgava. Nós nos enganamos, meus irmãos, nós nos equivocamos a fazer leitura de nós mesmos. E o que vai provar que nós somos homens firmes e fiéis ao Senhor, sabe o que é? O tempo e as provações. Então você é novo na fé. Glória a Deus pela sua vida, que está cheio de desejo, vontade de fazer a obra do Senhor. Continue com esse desejo, continue com esse fervor, continue com essa paixão. E inflame a igreja que talvez perdeu esse fervor com teu ímpeto, com o teu desejo. Porém entenda que tem coisas que ainda não é o tempo de fazer e assumir. Você precisa se conhecer, a igreja precisa conhecer você. Porque quando acontece isso e você descobre que não tem raiz, a angústia, as lutas, as dificuldades vêm e você não permanece firme. E se você é uma pessoa que assumiu responsabilidades dentro da igreja, criou-se um grande problema, meus irmãos. Não é só você que cai, é um grupo de pessoas que cai com você. Você se frustra com o irmão A, com o irmão B, se frustra com a forma da igreja trabalhar, e por você não ter uma maturidade para lidar com isso, você cai e leva pessoas com você e o dano é maior. Por isso precisa a prova do tempo e a prova das provações. Não é lá no colégio que acontecia quando a gente estudou? A gente gostava muito de passar de ano, não é verdade? Ficava ansioso quando chegava o final do ano, eu quero passar de ano. Mas para passar de ano, o que acontecia? A gente recebia uma prova. E dependendo como eu tivesse me saído diante daquela prova, dependendo do resultado, este resultado determinaria se eu poderia passar de série. Então é as lutas que eu enfrento, é as lutas que você enfrenta, é as dificuldades que você enfrenta, é as frustrações que você enfrenta, é as desilusões que você enfrenta, é as dúvidas que você enfrenta, os questionamentos que você enfrenta, que vai te fazer ser um homem, uma mulher que vai subir de nível espiritualmente falando. Estas provações nos faz crescer e nos mostrar se somos capacitados, se fomos aprovados. Se esta semente caiu no nosso coração e encontrou um lugar fértil para gerar algo, ao ponto que eu posso assumir responsabilidades e compromissos, e eu vou ter a capacidade de levar outras pessoas. Porque infelizmente, irmãos, o que acontece na igreja também, na ânsia da falta de trabalhadores, que isso é um mal desde lá da igreja primitiva. A própria palavra diz que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores.
A gente passa por dificuldade. O pastor mesmo anunciou ali a questão da escolinha, né? Que precisamos de trabalhadores. Sempre há necessidade. E vou dizer, irmãos, não é só na escolinha que tem necessidades, não. Em várias áreas da igreja. Há uma dificuldade de receber pessoas dispostas a trabalhar. E para piorar essa situação, existem requisitos que determinado candidato para aquela função precisa preencher. E aí dificulta mais ainda. E aí nessa necessidade de desenvolver aquele trabalho, e a falta de pessoas acaba se colocando pessoas que ainda não têm a maturidade necessária e cria uma bagunça na igreja. Por isso os escândalos da igreja brasileira hoje, queridos. Por isso muitas coisas acontecem. Mas que nós venhamos ouvir essa palavra e entender, eu preciso ser uma terra fértil. Eu preciso que esta semente, esta mensagem de Cristo adentre no meu coração e encontre raiz para permanecer e dar fruto. Ao ponto de eu poder assumir um trabalho e gerar vida em outras pessoas e contribuir para que outras pessoas venham ser curadas também. A seara é grande, poucos são ceifeiros, queridos. Então, esta pessoa aqui é como aquela semente que cai entre os pedregais. Logo cresce. E isso pode iludir um líder. Graças a Deus, a maioria dos líderes, os pastores, têm a sabedoria de saber, não, eu conheço a parábola do semeador, eu sei que eu preciso dar um tempo para essa pessoa. E às vezes a pessoa até se frustra. Por que não me chamou? Eu quero, eu tenho desejo. Então é como aquela semente que cai entre os pedregais. Não suporta as angústias e a perseguição da palavra. Quer um exemplo, irmãos? Quantas pessoas vêm para a igreja, recebem a palavra, começam a querer viver uma disciplina espiritual, uma vida condizente à palavra, mas talvez lá no local de trabalho, talvez entre os colegas da escola, talvez entre os familiares, a pessoa não suporta a perseguição, as pessoas não suportam a chacota, as pessoas não suportam as privações, não, eu não posso ir mais em determinados lugares, e vem as lutas, porque uma coisa nós temos que entender, irmãos, o fato de eu ter Cristo na minha vida e ter Cristo dirigindo a minha vida, isso não é um indicativo de que não haveria dificuldades na minha vida. Aceitou Jesus, meus irmãos? As lutas, as adversidades, os problemas continuam vindo. Aí você pode pensar, mas peraí, então qual a diferença de nós para quem não tem Jesus? Nessa parte nenhuma. Eles que não têm Jesus sofrem perseguições, sofrem lutas, sofrem medos, sofrem enfermidades, sofrem privações, recebem más notícias. E nós também. A diferença é que nós sofremos essas perseguições, podemos ficar doentes, podemos ter problemas, mas nós temos alguém que nos garante a vitória e que está conosco todos os dias até a consumação do século. E aí, por falta de entendimento, muitas pessoas olham para esse evangelho fácil que tem sido pregado, vem para Jesus e a tua vida vai mudar, você vai ser próspero, acabaram os problemas. Aí eu me lembrei até agora de um programa cômico que tinha na TV antigamente. As organizações Tabajara, seus problemas acabaram. É o evangelho Tabajara que é pregado por aí. Seus problemas acabaram. Tu veio para Jesus. E a pessoa vem de bom grado. É aquela primeira pessoa que não entende o evangelho, aquela semente que caiu à beira do caminho. Opa, eu vou para Jesus porque a minha vida está um caos. E eu quando eu vim para Jesus também, queridos. Não é feio reconhecer isso, não. A vida está uma bagunça. Eu vou para Jesus, os meus problemas vão acabar. E parece que os problemas pioram. E aí é onde essa pessoa se perde, não aguenta a tribulação. Não entende que é um tempo, que é um processo, um trabalhar de Deus. Não persevera. Mas a palavra do Senhor nos ensina que muitas são as aflições do justo. Mas de todas, o Senhor as livra. Olha só que interessante. Então, muitas serão as suas aflições, talvez, os seus medos, os seus anseios, as suas lutas, mas Deus te concederá a vitória, meus irmãos.
O apóstolo Paulo diz que em determinado momento o Senhor lhe abriu uma porta grande para pregar a palavra, para desenvolver um trabalho, ou seja, porém havia ali muitos inimigos. O Senhor abriu uma oportunidade para mim, mas há inimigos lá. Mas ele bem sabia, naquele que ele estava crendo, que Deus ia conceder a vitória a ele, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Por isso perseverar, por isso só chega lá quem a semente do Evangelho cai num coração fértil. Mas aquele que a semente cai entre as pedras, recebe com alegria, mas não suporta a perseguição, não suporta as lutas, logo desiste, logo abandona a caminhada, logo abandona a igreja. Terceiro tipo de terreno que cai essa semente. Versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Versículo 22, olha o que Jesus vai dizer, explicando também esta parábola para os seus discípulos. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então ele está dizendo que existe, além do tipo de terra que cai na beira do caminho, que cai entre as pedras, existe o tipo de semente que cai entre espinhos, que logo crescem esses espinhos e sufocam esta semente, não dão lugar para essa semente germinar e gerar os frutos que deve ser gerado. Por quê? Porque os cuidados desta vida. Então é aquela semente, irmãos, que cai naquela terra, o qual parece que está apta a receber uma semente, mas não está. Por quê? Olha o que diz a Bíblia. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, ou seja, aparentemente não havia espinhos naquela terra. Tu vê a terra, e tu não vê pedra, tu não vê que é o caminho, tu vê terra, mas tu não vê que ali há espinhos. Mato. Um tipo de vegetação que tira todos os nutrientes da terra e seca e mata. Quem aqui planta alguma coisa em casa? Eu tenho uns vasinhos lá, que eu e a Adriana a gente cuida lá. Planta alface, temperinho verde, salsa e mais algumas coisinhas. O Kleber eu sei que ele chega a fazer a ponto para vender para fora, né, irmão? Irmão, o que acontece se tu plantar essa semente e tu sabe que na terra tem algumas sementes de mato ali, espinhos? O que acontece se tu não cuidar? O mato crescer. A erva daninha vai sufocar e aquela semente que tu plantou não vai te envolver, não vai dar tempo. Então o que tem que fazer? Tirar esses espinhos, tirar essas ervas daninhas, tirar o mato. Porém, quem planta sabe que tirar o mato de uma forma eficaz é arrancando o que, irmão? Pela raiz. Tem gente que só dá aquela capinada superficial, não é verdade? Dá uma chuvinha como essa que deu, amanhã tá de novo. Tem que arrancar pela raiz. Então aquele que recebe a semente, a terra aparentemente está boa para dar fruto. Porque aparentemente não tem nada, mas tem raiz lá. Porque a Bíblia diz aqui que esse espinho ele cresceu. E pior de tudo, cresceu mais rápido ainda que o próprio fruto. E trazendo verdade bíblica, algumas lições bíblicas e espirituais para a nossa vida. Jesus está dizendo que os cuidados deste mundo
A sedução das riquezas sufocam essa semente, a palavra, e fica infrutífera. Como isso, irmão? Na prática, é aquele que recebe a palavra de Deus, se maravilha, vem aqui para receber uma cura do Senhor, e é tocado pelo Senhor, e pela fé crê que Deus pode transformar a vida. Talvez está com a família destruída e crê que Deus pode restaurar a sua casa, a sua família. Vem aqui sabendo que muitas lutas virão, mas o Senhor vai as livrar de todas, e permanece. Porém, existem certas ervas daninhas, certos matos, que ainda está nesta terra. Está onde? No nosso coração. Você não abandonou certas coisas do mundo que pode vir crescer e abafar a palavra de Deus na tua vida. Você vem para a igreja, ou ouve a palavra, ou medita na palavra e diz: é isso que eu quero mudar de vida, e você até esboça uma certa reação para mudar de vida e abandonar certas coisas, mas certos desejos, certas paixões, certos hábitos você ainda não arrancou na raiz do seu coração, e quando você menos espera, está lá, grandinho, bem verdinho, abafando a semente do evangelho no teu coração. Os cuidados desta vida, ou seja, as preocupações desta vida, o desejo das riquezas, a sedução das riquezas, sufocam essa palavra, esta semente. O apóstolo Paulo dizendo para este mesmo pastor Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, que os que querem ficar ricos caem em ciladas, em tentações. Então às vezes a gente se converte a Jesus e um desejo absurdo de ficar rico. Dentro desse contexto a gente vai entender esse tipo de desejo. Tenho para mim que querer ter riquezas não é um problema. O problema, porque logo depois, deixa eu ver se é o capítulo 9, o versículo 9, no versículo 10, o apóstolo Paulo também vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então tem uma raiz lá naquela terra lá, que vai trazer o mal. E infelizmente dentro da igreja como um todo, a gente vê pessoas que recebem a palavra, querem mudar de vida, mas as paixões deste mundo, o desejo enlouquecido de enriquecer, abafa esta semente, abafa a palavra. O amor ao dinheiro. Eu não vejo problema em você querer ter riquezas. O problema é quando isso se torna um amor, se torna algo primordial na tua vida, algo principal, algo que domina o teu coração, ao ponto que você não tem mais tempo para a família, ao ponto que você não tem mais tempo para meditar nas coisas do Senhor, porque você está totalmente entregue a jornadas exaustivas de trabalho atrás do dinheiro, é serões e serões atrás de serões, 3, 4 atividades profissionais que você assume para ficar rico, para ganhar dinheiro. E eu quero fazer um parênteses aqui, irmãos. Eu não sou contra pessoas que talvez tenham 2 trabalhos, talvez façam serão. O que eu estou querendo dizer é o quanto se entrega para isso, porque existe um ponto determinante nisso para mostrar se é saudável ou não. Não tenho problema com isso, pessoas que têm 2 empregos. O problema é quando você começa a se entregar exacerbadamente para essas coisas, ao ponto que você já não tem mais tempo para meditar nas coisas do Senhor, já não tem mais tempo para meditar na palavra, já não tem mais tempo para assumir compromissos na igreja, já não tem mais tempo para fazer a obra, para tratar da causa das viúvas, da causa dos órfãos, da causa dos perdidos e dos oprimidos, que foi para isso que o Senhor nos chamou. Então a palavra de Deus não tem tempo. Aí você para e pensa, chega em casa cansado, já quase caindo na cama, quase não tem força para tomar um banho. E aí você reflete do teu dia, você não tirou um momento para as coisas do Senhor. Você está cansado. Não tirou um momento para as coisas do Senhor, não meditou nas coisas do Senhor, e pior também, não tirou um momento com a tua família, não tirou um momento para servir alguém, para oferecer algo para alguém. Onde é que está o nosso amor por Cristo? Porque o nosso amor por Deus,
Ele é manifesto quando eu manifesto o meu amor para com as pessoas. A Bíblia diz que não tem como eu amar a Deus se eu não amo as pessoas, aquele que eu vejo. Então, isso dá um indicativo que eu estou apaixonado pelas riquezas. E o apóstolo Paulo diz que entram em tentações, ciladas, armadilhas, que você vai perceber, sabe quando, meus irmãos? Quando você está preso e já não consegue mais se soltar. É como um peixe que olha aquela minhoquinha lá na água, tão facinho, e vai lá, ó, a bocanha, caiu no anzol do diabo, do inimigo, na armadilha, e não consegue mais se soltar. E aí essa pessoa continua na igreja, uma pessoa frustrada, que não consegue produzir, triste com isso, com aquilo, e passa ano e ano e não consegue produzir, não consegue gerar resultado, e continua nas mesmas lutas lá iniciais. Queridos, não foi para isso que Jesus nos chamou. Ele diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Eu posso ter riqueza, posso trabalhar em 2 empregos, 3 até, mas se eu tenho uma capacidade, a graça de Deus, de assumir essas responsabilidades sem falhar com as coisas de Deus. Então tem irmãos aqui que talvez tenham uma desenvoltura incrível para fazer. Eu conheci irmãos que eu tirei o chapéu e pensei: mas essa pessoa é atarefada com seus trabalhos profissionais e está sempre presente na igreja. E invejei num bom sentido, porque irmãos, eu evito assumir certos compromissos porque eu sei das minhas limitações. Me dá aflição, me gera, como diz aqui, os cuidados, algumas versões vai dizer preocupações deste mundo. Então eu evito certas coisas porque eu sei que aquilo vai me gerar preocupação, e se me gera preocupação, eu não vou poder produzir nas coisas de Deus e não vou poder oferecer algo para você. E eu conheci irmãos que têm negócios e tem vários funcionários, e eu tiro o chapéu para esses irmãos. Não os irmãos que ganham muito dinheiro, tem vários funcionários e só isso, mas aqueles irmãos que têm um negócio, ou talvez trabalha para 2, 3 empregos e continua fiel nas coisas do Senhor. Então o problema não é isso, irmãos. O problema é quando a semente do Evangelho cai numa terra o qual tem espinhos juntos que abafa, que tira o tempo das coisas de Deus. Irmãos, analise a si mesmo. Isso é sutil, isso é aos poucos, isso deve ser continuamente ser feito uma reflexão. Será que eu não estou indo muito? Será que eu não estou retrocedendo nas coisas espirituais? Porque a Bíblia diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há onde passar, e a palavra é a semente de Deus. Essas coisas, as riquezas, tudo vão perecer, tudo vão se perder, mas essa semente vai permanecer para a vida eterna. Então é muito mais lucrativo eu cuidar deste fruto, dessa semente, do que as coisas temporais. Então que a gente não venha ser pego como uma terra, o qual a semente cai na beira do caminho, o qual não tem o entendimento, não busca a compreensão das coisas de Deus, sou afoito, logo já saio tirando conclusões das coisas de Deus, e errada, e ainda pior, saio ensinando os outros. Não vou permanecer na igreja, eu vou ser aquele que vai estar lá na praça perdido, afundado em drogas, em vícios. Você é aquele que vai estar lá no presídio, infelizmente, ou aquele que a semente cai entre as pedras. Um dia eu estive na igreja, irmão. Esse é o testemunho comum. Quantos aqui conhecem testemunho na internet aí de mendigos cantando louvores e tem um tom, tem um, como é que eu posso dizer assim, uma voz linda, canta muito bem e diz: eu cantava na igreja, e diz: eu evangelizava, mas está perdido. Semente que caiu entre as pedras, logo veio, se animou, se motivou, cheio de ânimo, cheio de vigor, mas não tinha o conhecimento necessário, conhecimento bíblico e o conhecimento de relacionamento com Deus, uma busca deste Deus. Se desviou. O tempo prova de que ele não era tudo aquilo. E também a semente que cai num lugar que aparentemente é terra boa,
A gente olha para o nosso coração e chega à conclusão: estou preparado para estar firme e inabalável. Mas não percebe que tem raízes no nosso coração. Tem coisas que vão vir e vão abafar. E glória ao meu Senhor Jesus Cristo, que por meio desta parábola, Ele finaliza esta palavra trazendo uma alegria para nós, saber que existe um remanescente, que existe um grupo que permanece fiel, firme, inabalável, que as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas Ele permanece, que Ele faz alusão àquele tipo de terra que recebe a semente. E a terra ela é tão boa, queridos. A terra ela é tão boa, como diz ali no versículo 8. E esta outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. E o 23, versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra. E o ouvir está ligado também ao receber, conceber no coração. É o que ouve a palavra, compreende a palavra e dá fruto. Fruto a 100, por 60, 30. Que tipo de terra é o teu coração, meu irmão e minha irmã? É o tipo de terra que não é próprio para cultivo de algo que está à beira do caminho, que logo o inimigo facinho vem e te rouba as grandezas do reino de Deus, as grandiosas revelações que Deus te deu, as grandiosas promessas que Deus te deu, que você sai ali na porta, o inimigo começa a colocar coisas na tua cabeça. Não é bem isso, como diz Matthew Henry. O ladrão de sermões está preparado, te esperando na porta ali. É só um exemplo, para você sair dali e dizer: não é bem assim isso que o irmão pregou. Irmãos, em nome de Jesus, segundo a graça que é no nome do Senhor Jesus, eu estou como boca de Deus aqui esta noite para a sua vida, para que amanhã você venha gerar frutos. Essa palavra que eu estou falando aqui não é minha, meu irmão. Você está acompanhando comigo, que eu estou versículo a versículo, para permanecer fiel à mensagem do próprio Cristo, não coisas minhas. Porque eu também me equivoco, eu também posso errar como você. Então eu faço todo o esforço com temor e a graça de Deus para permanecer fiel na vontade de Deus, na palavra de Deus. E o que o inimigo faz é dizer: isso é coisa do irmão Anges. Não é bem assim. Mas que em nome de Jesus você não venha dar lugar à voz do inimigo, você venha permanecer firme com esta mensagem guardada no teu coração. Não venha ser o tipo de terra dos espinhos que vêm e abafam e rouba. O tipo de terra que tem coisas ruins do mundo ainda que você não conseguiu abrir mão, largar, e vem e toma conta e abafa e mata. Mas que você venha ser o tipo de semente. O tipo de terra, na verdade, que a semente cai em terra boa. Amém, meus queridos? Se coloque de pé neste momento. Porque olha o que diz a palavra do Senhor. Aqueles que a terra é da beira do caminho, aqueles que a terra é entre as pedras, aqueles que a terra é entre os espinhos. Jesus está dizendo que isso é um cumprimento profético, por meio de Isaías. Esta reflexão que eu relatei para você no início da mensagem, que eu refletindo, por que tal fulano não está hoje aqui? Por que tal pessoa hoje está na sarjeta? É o cumprimento da profecia de Isaías que diz ali no versículo 14: e nele se cumpre a profecia de Isaías. Deus está no controle de tudo e todas as coisas, meus irmãos. O problema está em nós, não em Deus, porque Deus é fiel para com os seus. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e
compreenda com o coração e se converta, mudança de vida. E sabe o que eu quero fazer, mas não posso? Curar estas pessoas. Então aquele que ouve e não compreende, vê com os olhos, mas não vê, estes Jesus diz que ele não pode curar. O livre-arbítrio está aí, meu irmão e minha irmã. Nós fazemos o que queremos das nossas vidas. Escolha o que você quer, toma a decisão que você quiser. Se você quiser sair ali na porta e dizer: toma, Satanás, vem, aves do céu que representam Satanás, e comam da semente à vontade, porque eu não recebi esta palavra. Vem, pedregais, vem e queimam esta palavra. Vem, matos, vem, servas da linha, vem, espinhos, e abafem essa palavra. Vem, paixões do mundo que eu ainda não larguei, e eu me entrego em deleites. Só que eu não serei curado, eu não serei tocado pelo Senhor. É um coração endurecido, meus irmãos. E o Senhor nos chama esta noite para que venhamos ser curados. Como Ele diz no versículo 9: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E este que tem ouvido para ouvir e ouve, este não está enquadrado nos apóstatas que o profeta Isaías profetizou em torno de 700 anos antes de Jesus, mas está daqueles que permanecem fiel e firme, inabalável. É o remanescente do Senhor, o qual o Senhor diz que sempre terá os seus, que muitos vão se perder, muitos vão andar pelo caminho amplo e largo, que é o caminho da perdição, mas há um caminho estreito, e estes que andam por esse caminho estreito, é aqueles que têm um coração sensível às coisas do Senhor, é aqueles que têm um coração fértil, o qual ouve uma mensagem dessas, o qual medita na palavra do Senhor, o qual evangeliza, o qual ora ao Senhor, e esta semente vem e produz um resultado. É a 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, queridos. Amados, eu usei aqui a analogia do alface que eu estou plantando em casa. Um dia eu comprei a semente do alface, hoje eu não preciso mais comprar. Se eu quiser, eu faço uma lavoura grande de alfaces lá em casa. Sabe por quê? Porque um dia eu peguei uma semente de alface, plantei lá, aquele alface gerou. Faz meses que nós estamos comendo alface lá em casa, dessa sementinha que eu plantei. Agora cresceu aquele pé de alface e floriu, e lá tem sementes, e eu já plantei um outro vaso, e já deu outros pés de alface, e aqueles pés de alface vão gerar outras sementes, que vão gerar muitas, e se eu quiser, eu passo a minha vida toda comendo alface, sim, tendo muitas alfaces, podendo vender, podendo fazer uma grande lavoura, porque uma sementinha tem um poder absurdo de frutos, queridos. Uma sementinha você planta, dá um grande pé de frutas, e aquelas frutas alimentam muita gente, e aquelas frutas contêm muitas sementes, que vão gerar muitas outras árvores. Queridos, Jesus está usando essas analogias para nos mostrar a respeito das coisas espirituais. O pouquinho que você tem e recebe no teu coração dará um grande resultado amanhã, e a bênção será tamanha na sua vida, a cura será tamanha na sua vida, que não só você será beneficiado, mas todos que estão à volta de você serão beneficiados. Eu quero orar com você neste momento. Eu te convido você a fechar os seus olhos e fazer uma reflexão na presença do Senhor neste momento. Não fique julgando o teu irmão A, B e C, porque estas pessoas que eu orei no decorrer da semana, não foi para julgar essas pessoas, até pelo contrário, foi uma certa tristeza que tomou meu coração para essas pessoas, e estive eu orando, intercedendo para essas pessoas. Então o propósito aqui não é ficar julgando aquele que um dia esteve aqui e não está mais. O propósito aqui esta noite é nós refletirmos que talvez amanhã corre o risco de receber orações deste tipo, mas que em nome de Jesus nós venhamos ser libertos disso. Comece a refletir aí da sua vida. Comece a dizer: Espírito Santo de Deus, dirige o meu coração, me dá a capacidade de analisar o meu coração, como diz o salmista: sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, vê se encontra em mim iniquidade. Comece a buscar a sabedoria do Senhor para analisar a sua vida, para que você não venha ficar pelo caminho, queridos, para que você não venha fraquejar e perder todas as bênçãos do reino dos céus, e perder a oportunidade de ser curado, e perder a oportunidade de, quando vêm as lutas, quando vêm as adversidades, você ter a esperança e a certeza que a vitória ela está garantida para
você, e mais do que isso, ter um Consolador junto com você, ter um Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas, ajudando você, junto com você, ministrando o seu coração, te dirigindo. Comece a buscar o Senhor e diga ao Senhor: Senhor, que em mim você possa encontrar um coração fértil, uma terra boa para a tua semente. Eu quero produzir frutos, Senhor, e eu sei que é o tempo que vai trazer respostas para mim, para os meus irmãos, para a igreja, para o mundo. Então eu quero ter paciência, Senhor. Não deixarei que os cuidados dessa vida envolverão o meu coração. Senhor, eu tenho projetos, eu quero ganhar dinheiro, sim, eu quero ter uma estabilidade financeira, mas não deixa com que essas coisas venham roubar o meu tempo contigo, o meu devocional contigo, os meus compromissos na igreja, porque também tem outras pessoas que perecem, tem outras pessoas que estão desiludidas, tristes, e precisam receber esta palavra. Paizinho querido, mediante esta mensagem tua, Senhor, a tua palavra, que eu creio que ela é poderosa, que para onde ela vai, ela produz um resultado. Como diz a tua palavra, que ela não volta sozinha. Que esta mensagem, Pai, cale nos corações, Senhor, e ache terra boa nos corações, e produza resultados sobre a vida dos meus irmãos, e por meio da vida dos meus irmãos, e na autoridade, no poder do nome de Jesus, eu repreendo toda obra das trevas, toda estratégia satânica, demoníaca, que quer roubar, Senhor, esta mensagem dos corações dos meus irmãos. Não, que em nome de Jesus, estes que aqui estão ouvindo a tua palavra, venham receber o teu mandamento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sim, eles venham ouvir, Senhor, e gerar muitos frutos, muitos resultados. E naquele dia do grande juízo, o qual todos comparecerão ante o tribunal de Cristo, onde todos nós prestaremos contas e estaremos diante de Ti, eu, meus irmãos, podemos ouvir a Tua palavra suave e gloriosa: servo bom e fiel, entra para o gozo de meu Pai, porque foste fiel. Que todos nós venhamos nos encontrar fiéis a Ti, Senhor, e venhamos receber o nosso galardão, Senhor amado, a recompensa daquele que permaneceu firme e fiel a Ti, Pai, porque nós, Pai, pela Tua graça, somos daqueles que não retrocedem para a perdição, mas que permanece pelo poder do nome de Jesus. Abençoa cada um, Senhor, dá graça, dá força, dá ânimo, Senhor, dá estratégia, dá capacidade de analisar a sua própria vida e assim vencer todos os obstáculos, Senhor, e permanecer firme, inabalável e ser curado em Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos, que você possa sair daqui reflexivo e ter a ciência que você corre o risco, sim, de perder todas as promessas do Senhor. Essa semente se chama Boas Novas de Cristo. Essa boa nova, ela é algo tão grandioso, tão poderoso, que Deus deu o seu único filho, para que hoje nós tivéssemos a esperança e a certeza que não é coisa não. É o sangue que foi derramado de Cristo, um sangue de um valor imensurável, está disponível para mim e para você. Que nem dos que aqui estão venham se perder, mas venham permanecer em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, Jesus.